Fala, concurseiro, tudo bem com você? Você está se preparando para a prova do concurso da EBSER 2020, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro? Então, este vídeo é para você. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico aqui no canal Você Sem Dúvida. E neste vídeo eu trago a minha segunda proposta de 5 questões que poderiam, essas questões, serem as questões da sua prova lá no dia 2 de fevereiro. O meu objetivo com esses vídeos é ajudar você a se tornar mais competitivo, é ajudar você a aumentar o seu repertório de questões para que você conquiste mais pontos e conquiste, por consequência, a sua tão sonhada aprovação. Só que, como eu falei, este é o segundo vídeo. E se você não assistiu ao vídeo anterior, ao vídeo 1, a minha primeira proposta, fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final, em algum lugar da tela, vai aparecer um card que levará você para o vídeo com a minha primeira proposta. E eu quero manter neste vídeo o mesmo acordo do vídeo anterior. Toda vez que eu compartilhar uma questão na tela, eu quero que você pause o vídeo, responda a questão e escolha qual seria o gabarito que você marcaria lá no dia da prova. Depois você dá o play, compara a sua resposta com a minha e aí eu tenho certeza que, seguindo essas dicas, você vai ter um excelente aproveitamento. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu gostei e de deixar também um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. E você pode também ajudar um amigo seu que está na mesma luta que você para ser aprovado no concurso da EBSER 2020. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo utilizando as redes sociais que vocês têm em comum. Agora eu vou fazer o seguinte, vou ficar um pouquinho menor na tela, já vou trazer para você a primeira questão dessa minha segunda proposta. É uma questão de sequência numérica, um tema que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Eu agora vou sair da tela e trazer para você o comentário dessa questão nos mínimos detalhes e eu espero que você goste. Deixa eu sair aqui da tela e comentar essa questão para você nos mínimos detalhes. Considere a sequência lógica numérica. Nós temos aqui uma sequência lógica numérica. Você percebe aqui que a gente tem uma sequência com 8 termos visíveis e 2 lacunas aqui que devem ser preenchidas. E a questão continua dizendo o seguinte: a soma dos 2 próximos termos é igual a... E traz aqui as alternativas. Eu quero começar essa questão chamando a atenção para você para uma coisa muito importante. Quando você pegar uma sequência numérica, o primeiro ponto de partida deve ser o seguinte: observar se a sua sequência é uma sequência monótona. Micael, o que é isso? Observar se os valores dos termos vão aumentando a cada termo ou se eles vão diminuindo. Dificilmente vai ser uma sequência de termos constantes. Esse é o primeiro passo. Depois que você olha para essa sequência, você percebe que ela não é monótona. Do primeiro termo para o segundo, aumentou. Só que do segundo para o terceiro diminuiu. Do terceiro para o quarto aumenta, do quarto para o quinto diminui, do quinto para o sexto aumenta, só que do sexto para o sétimo, o termo se mantém constante. Então, como essa sequência não é monótona, aí eu quero que você passe a observar o seguinte: verifique se você tem nessa sequência, na verdade, 2 sequências alternadas. É o que a gente chama de sequência 2 em 1. Como é que você vai fazer isso? Você vai olhar para os termos de posição par. Vai olhar também para os termos de posição ímpar. E entre os termos de posição par e entre os termos de posição ímpar, você vai tentar encontrar algum padrão lógico. Esse é um ponto de partida. Eu não estou dizendo que é a sua solução, que é o caminho único, mas é um caminho muito provável. Vou mostrar para você como é que isso acontece. Ó, deixa eu sair aqui. Eu vou começar olhando os termos de posição ímpar. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro termo é 2, o terceiro termo 5, o quinto termo 8, o sétimo termo 11. Perceba que os termos em destaque, eles têm comportamento crescente. Você ainda consegue perceber de forma rápida que do primeiro para o terceiro, do terceiro para o quinto e do quinto para o sétimo, houve um acréscimo sempre de 3 unidades. 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11. Perceba que há um padrão bem definido. Com isso, você já chega à conclusão de qual será esse termo aqui, no caso, o nono. Então, você vai partir desse sétimo termo para o nono, aumentando 3 unidades. E aí você vai ter 11 mais 3, isso vai dar 14.
E agora você vai olhar para os termos de posição par. Vai ficar assim, ó. Deixa eu destacar aqui. O segundo, o quarto, o sexto, o oitavo. Perceba também que os termos de posição par têm os seus valores sempre crescentes. E você percebe de forma imediata que do segundo para o quarto, do quarto para o sexto e do sexto para o oitavo, houve um acréscimo também constante. Veja, ó, 7 mais 2 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 2 dá 13. E aí agora você vai pegar esse oitavo termo, a ele você vai somar 2 unidades e vai encontrar o 10º termo. É só você fazer o seguinte, ó. 13 mais 2, isso aqui vai dar 15. E aí você descobriu, ó, esse 10º termo. E aí agora você responde a sua questão. Porque nesse caso, basta você somar 14 mais 15, que vai dar 29. E nessa questão, o gabarito correto está na alternativa A. Pronto, fera. Uma questão de sequência numérica é uma aposta muito provável para a prova da EBC no dia 2 de fevereiro. Espero que você tenha acertado essa questão. Então, vamos continuar a passar para a próxima questão, a segunda questão da nossa aula. Olha ela aí na sua tela. É uma questão de inferências lógicas. Nós vamos trabalhar aqui com proposições categóricas, que são aquelas que trazem no seu enunciado os quantificadores, que pode ser um quantificador todo, algum não ou nenhum. Vamos a essa questão? Então pausa o vídeo, responda essa questão, marca o gabarito e depois você dá o play. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e já trazer o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Considere as seguintes proposições. Todos os cavalos são mamíferos, proposição P1. Alguns cavalos saltam, proposição P2. Sabendo que ambas são verdadeiras, conclui-se que... Nós temos aqui 5 alternativas e eu quero trazer para você agora o comentário dessa questão nos mínimos detalhes. Bom, primeiro passo é você perceber que nós temos aqui proposições categóricas. O que é isso, Micael? Proposições onde você tem quantificadores sendo usados para relacionar atributos. E aí, nesse caso, nós temos 2 proposições categóricas, em cada proposição um quantificador e 2 atributos. Ao todo, nós temos 3 atributos. E para que a gente chegue a uma conclusão, para que a gente conclua algo, é preciso relacionar todos esses atributos, que nesse caso são os cavalos, os mamíferos e os seres que saltam. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Já que eu tenho proposições categóricas, eu vou representar cada uma dessas proposições através de diagramas lógicos. Afinal de contas, os diagramas ajudam muito na hora da gente chegar a uma conclusão e dá muito mais segurança para encontrar a conclusão correta. Tudo certo até aí? Beleza, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a proposição P1 e vou fazer um diagrama representativo dessa proposição. Ponto. Depois eu vou pegar a proposição P2 e vou fazer um outro diagrama só para a proposição P2. Aí você vai perceber que em cada diagrama vai ficar faltando um dos atributos. Afinal de contas, nós temos 3. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, deixa eu sair da tela e fazer o diagrama da proposição P1 e da proposição P2. Depois eu volto aqui para a gente continuar a linha de raciocínio. Deixa eu sair aqui da tela e começar colocando aqui o diagrama da proposição P1. Que diz o seguinte, todos os cavalos são mamíferos. Olha só, atributo os cavalos, é um dos atributos, e o outro, ó, os mamíferos. E como todo cavalo é mamífero, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, um diagrama para os cavalos. E como todo cavalo é mamífero, a primeira ideia que se tem é de que o conjunto dos mamíferos seria maior que o conjunto dos cavalos, certo? Isso na prática mas a gente está estudando lógica, certo? Em geral, as pessoas vão pensar nesse diagrama aqui, mas cuidado, que nada impede que esses dois conjuntos, do ponto de vista lógico, sejam iguais. Mas como todo mundo pensaria primeiro nesse diagrama, eu vou usar esse aqui mesmo. Agora deixa eu fazer o seguinte, puxar uma linha aqui, e aqui do lado eu vou colocar um diagrama para a proposição 2.
O que é que diz a proposição 2? Nela nós temos dois atributos, que são os cavalos e os seres que saltam. Só que nós estamos usando aqui o que a gente chama de quantificador particular, quantificador existencial. Ou seja, algum cavalo salta, pelo menos um cavalo, existe cavalo que salta. Então, para esse tipo de proposição categórica, o diagrama que primeiro vem à mente das pessoas, apesar de não ser o único, é esse daqui, ó. A gente tem aqui um conjunto para os cavalos, um diagrama para os cavalos, e um diagrama para os seres que saltam. Aí, nesse caso, as pessoas pensariam nesse diagrama aqui. Deixa eu chamar esse diagrama aqui de diagrama S. E aqui, ó, essa interseção, ele dá margem à existência de um cavalo que venha saltar. Pronto. Agora que eu tenho os dois diagramas prontos, você está vendo aqui em cima, né, os dois diagramas. Veja que naquele primeiro ali, nós temos o atributo do cavalo, o diagrama do cavalo, o atributo dos mamíferos, o diagrama dos mamíferos. Está faltando quem ali? Os seres que saltam. Olha para esse aqui agora. Nós temos o diagrama dos cavalos, o diagrama dos seres que saltam. Eu preciso pegar ou o diagrama da proposição P2 ou o diagrama da proposição P1 e colocar no respectivo diagrama, o atributo que está faltando. Porque aí eu vou conseguir relacionar todos os atributos em um só diagrama. Vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou copiar esse diagrama aqui da proposição P2. Ó, vou copiar, vou trazer ele aqui, ó. Pronto, deixa eu colocar ele aqui. E perceba que está faltando aqui o diagrama dos mamíferos. Como é que os mamíferos se relacionam com os cavalos? Todo cavalo é mamífero. Então você vai lá na proposição P2, no diagrama, e vê como é que fica o mamífero. O mamífero, obrigatoriamente, tem que conter o conjunto dos cavalos. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou chegar aqui e vou colocar o diagrama dos mamíferos, ó, dessa forma aqui. Agora, é muito importante que eu diga a você o seguinte. Esse diagrama que você está vendo aqui não é o único diagrama possível, mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas chegariam a esse diagrama. Ô, Micael, como é que eu vou saber que eu teria que usar esse ou outro? Não. A princípio, você vai usar um diagrama que se encaixe com as proposições. E esse é um caso. Mas será que eu vou ter a necessidade de pegar esse diagrama e trocar por outro? Bom, às vezes sim. E quando é que você vai perceber isso? Olha, preste bem atenção. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero tirar uma conclusão a partir desses dois diagramas, aqui desse diagrama, que representa as minhas premissas. Aí eu vou ler a alternativa A. E vou chegar a uma conclusão de se ela é ou não uma conclusão das premissas. Se não for, eu elimino e esse diagrama foi bom. Ele já permitiu que eu eliminasse a alternativa A. Aí eu vou para a alternativa B. Se eu chegar à conclusão que na alternativa B nós não temos uma conclusão imediata das premissas, eu também elimino. Agora, vamos imaginar que na alternativa B eu tivesse uma conclusão imediata. Eu não ia marcar a alternativa B como a resposta. Eu vou ter que analisar todas as outras. Agora, se depois que eu analisar a alternativa A, B, C, D e E, eu só encontrar uma única alternativa como possível conclusão, então ela é a resposta. E com esse diagrama eu tive condições suficientes de responder a questão. Mas se por acaso eu encontrar duas alternativas como possíveis conclusões, aí eu vou ter que mudar o meu diagrama e com o meu novo diagrama analisar somente as duas que sobraram. Beleza? Eu vou fazendo aqui um a um e você vai perceber. Olha só, deixa eu sair aqui da tela. Eu vou ler com vocês agora a alternativa A. E vou aqui para o diagrama verificar se ela é uma conclusão imediata ou não. Vamos lá? O que é que diz a alternativa A? Todos os mamíferos saltam. Gente, olhe nesse diagrama que eu posso destacar aqui um elemento, que eu vou representar aqui pela letra A. Esse elemento, como está dentro do conjunto dos mamíferos, ele é um mamífero. Só que ele está fora do conjunto dos seres que saltam. Ou seja, então, com esse diagrama, eu consigo encontrar um mamífero que não salta. Ou seja, a alternativa A não é uma conclusão imediata. Eu venho aqui, ó, e elimino
essa alternativa. Essa alternativa não pode ser a resposta da nossa questão. O que é que diz a letra B agora? Ó, todos os cavalos saltam. Você vai procurar aqui, nesse diagrama, uma região que você, por exemplo, tem um cavalo que não salta. Se você conseguir encontrar nessa região um lugar onde você colocaria um cavalo que não saltava, então a alternativa B não é uma conclusão imediata. E você consegue. Ó. Imagine aqui, ó, onde eu vou marcar aqui esse elemento com uma letra B. Pronto. Onde eu coloquei essa letrinha B, representando um cavalo, vamos pensar assim, esse Bzinho seria um cavalo, mas ele está fora do conjunto que salta. Então, ou seja, nesse diagrama eu consigo encontrar um cavalo que não salta. Ou seja, a alternativa B não é uma conclusão imediata. O que é que eu faço aqui? Ó? Chego na alternativa B e elimino. Pronto. E aí eu passo para a próxima alternativa. Vou repetir. Se eu chegar à conclusão agora que a alternativa C é uma possível conclusão, eu não devo marcá-la como resposta. Eu analiso as outras duas, vendo se eu encontro uma outra possível conclusão. E se aparecer outra, aí sim é que eu tenho a necessidade de construir um diagrama diferente. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e analisar com você a alternativa C. Ela diz assim, alguns mamíferos saltam. Gente, olha nesse diagrama aqui. Se eu colocar aqui, onde eu vou botar esse Czinho aqui, ó. Esse Czinho indica um cavalo. Afinal de contas, esse Czinho está dentro do diagrama do cavalo. Logo, se esse Czinho é um cavalo, ele é um mamífero. Por quê? Porque todos cavalos são mamíferos. E esse cavalo aqui, ele está dentro do conjunto dos seres que saltam. Significa dizer que, com esse diagrama, eu tenho algum mamífero, que seria esse cavalo, que salta. Ou seja, a alternativa C traz uma possível conclusão. Por enquanto, apenas possível. E aí eu passo para as outras. E aí lá vai. Letra D. O que é que diz a letra D? Ó, nenhum mamífero salta. Gente, esse elemento C aqui é um mamífero que salta. Quando ele diz que nenhum mamífero salta, e eu olho para esse elemento C aqui, que é um cavalo, logo um mamífero, e está saltando, eu concluo que a letra D não é uma conclusão imediata. Eu também elimino a alternativa D. E passo para a alternativa E. Até agora, só um candidato de solução, entendeu? Aí na letra E eu tenho, nenhum cavalo salta. Gente, também está errado, porque esse cavalo daqui, ele é um cavalo que salta. E ele está dizendo aqui que nenhum cavalo salta, ou seja, a alternativa E também não é uma conclusão imediata dessas premissas. E como eu só tenho, entre todas elas, uma única possibilidade de solução, então eu não preciso criar um diagrama diferente, com esse aqui já foi suficiente, e posso dizer que o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa C. Gente, muito cuidado com esse tipo de questão. Muito cuidado mesmo, porque é um tema forte que pode, deixa eu ficar maiorzinho aqui na tela, que pode aparecer na prova de vocês, e vocês têm que ter muito cuidado com essa história do diagrama, certo? Sigam essas dicas que eu dei aqui, e nas minhas próximas propostas vão aparecer novos exercícios como esse, e eu espero que você aí vá melhorando o seu repertório. Tudo certo até aí? Deixa eu passar então agora para o próximo slide, onde a gente vai trazer agora a nossa terceira questão. E como sempre, eu vou sair da tela, fazer a leitura do enunciado da questão, e você pausa o vídeo e traz o seu comentário, marca aí a resposta que você marcaria se você estivesse fazendo a prova. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e trazer para você o comentário dessa questão nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó. Um apicultor possui 400 colmeias na sua propriedade agrícola, sendo que 40 dessas colmeias foram detetizadas com os venenos A e B. Só 200 foram detetizadas com o veneno A e exatamente 130 colmeias foram detetizadas com o veneno B. Dessa forma, o total de colmeias que ainda não foram detetizadas nem com o veneno A, nem com o veneno B, é igual a. Nós temos aqui as alternativas e eu quero trazer para você agora
o comentário dessa questão em duas modalidades. A gente pode fazer essa questão através de diagramas, a gente pode encontrar a solução com diagramas, que é uma forma que, em geral, é muito utilizada. Mas a gente também pode fazer um cálculo para essa questão sem usar diagrama nenhum. Na verdade, quando a gente não usa o diagrama, é que a gente está muito mais seguro no uso dessas informações. E aí eu quero fazer das duas maneiras possíveis para você. Beleza? Deixa eu sair aqui da tela e eu vou fazer primeiro sem diagramas, mas eu quero aqui anotar algumas coisas. A questão diz que o apicultor possui 400 colmeias. Aí ele diz aqui que 40 dessas colmeias foram detetizadas pelos venenos A e B. Diz que 200 foram detetizadas com o veneno A. Perceba que não só foram detetizadas com o veneno A. 200 foram detetizadas com o veneno A. Nada impede que alguma dessas 200 colmeias também tenham sido detetizadas pelo veneno B. E aqui de novo, ó, ela diz que exatamente 130 colmeias foram detetizadas com o veneno B. Perceba que não é apenas o veneno B, ok? Aí a questão diz, dessa forma, quantas colmeias ainda não foram detetizadas nem por A nem por B? Então vou anotar aqui os dados, ó. Detetizadas pelo veneno A, um total de 200 colmeias. Pelo veneno B, um total de 130 colmeias. E detetizadas pelos venenos A e B, a gente tem um total de 40 colmeias. É muito importante que você entenda que essas 40 colmeias que foram detetizadas por A e B, elas estão incluídas, né, nessas 200 aqui que foram detetizadas por A. Afinal de contas, essas 40 foram detetizadas por A. Então, elas estão incluídas aqui. A mesma coisa, essas 40 estão incluídas nessas 130 aqui, colmeias que foram detetizadas por B. Então, já que esse 40 daqui está dentro dos 200 e dentro dos 130, se por acaso eu somar 200 com 130, eu vou encontrar aqui, ó, um total de 330 colmeias. Só que eu estou contando esses 40 duas vezes, dentro dos 200 de A e dentro dos 130 de B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 330 e dele eu vou subtrair 40, para contar essas colmeias apenas uma vez. Aí vai sobrar aqui, ó, 290. E aí é muito importante que você entenda que esses 290 aqui representa todas as colmeias que foram detetizadas por A ou B, por pelo menos um. Representa a união dessas colmeias. Beleza? Bom, aí agora o que é que você vai fazer? Se das 400 só foram detetizadas por A ou B 290, então se você pegar 400 e dele você tirar 290, vai sobrar exatamente 110 colmeias, que não foram detetizadas nem por A, nem por B. E aí o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa A. Essa é a primeira solução, ok? Só que agora eu quero trazer também uma outra solução usando os diagramas. Então vou fazer assim, um diagrama para indicar as colmeias detetizadas pelo veneno A. Um outro diagrama utilizado para indicar as colmeias detetizadas pelo veneno B. Um grande diagrama aqui, indicando todas as colmeias que esse apicultor tem, né? Que é um total de quantas? 400 colmeias. E aí eu pego esses dados e vou colocando aqui. Veja bem, quando eu digo que 200 colmeias foram detetizadas por A, eu estou incluindo, ó, todas essas colmeias dessa região aqui, todas elas, ok? Inclusive, essas 40 que foram detetizadas pelos venenos A e B. Então, essas 40 ficam aqui. E aí, como o diagrama A tem que ter 200 elementos e aqui já tem 40, então se você pegar de 200, tirar os 40, você vai encontrar aqui 160 colmeias detetizadas apenas pelo veneno A. A questão não quer saber essa quantidade, mas
Com esse diagrama, você vai separando todos os dados. Tem pessoas que preferem utilizar esse formato. A mesma coisa aqui para as 130 colmeias detetizadas por B. Se eu fizer aqui, ó, essa pinturinha daqui, incluindo todo o diagrama B, eu vou estar incluindo também, ó, é porque não apareceu muito aqui o azul, certo? Mas esses 40 daqui, eles também estão incluídos nos 130 de B. Então, se eu fizer 130 e dele tirar 40, vai sobrar 90. Aí, 90 colmeias foram detetizadas exclusivamente pelo veneno B. Aí, agora, se eu quiser contabilizar todas as colmeias que foram detetizadas por A ou B, aí eu vou ter que somar 160 só A, 40 A e B, 90 só B. Isso aqui vai dar quanto? 290, que foi esse mesmo 290 que eu encontrei aqui, ok? E como a gente quer saber as colmeias que não foram detetizadas por nenhum desses dois venenos, então eu teria que fazer o que agora? Ó, pegar o total de colmeias, subtrair 290 e encontrar aqui os 110. Bom, as duas formas estão aí, o gabarito você encontra aqui, ó, na alternativa A, e aí você vai decidir qual é a forma com a qual você fica mais seguro, mais organizado. Tudo bem? Deixa eu aparecer aqui na tela. Eu espero que você tenha acertado essa questão, porque é um tema muito provável no concurso da EBSE, agora no dia 2 de fevereiro, e esse tipo de questão é fundamental que você chegue na prova já com segurança para responder de forma muito prática. Tudo bem? Deixa eu levar você agora para o próximo slide. Vamos para a nossa quarta questão. Agora uma questãozinha envolvendo aí porcentagem, tema também que eu acredito que com muita força vai aparecer na prova de vocês. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela para ler a questão. Você aproveita, pausa o vídeo e traz o seu comentário. Depois você dá o play e compara a sua resposta com a minha. Vamos lá? Com a chegada do fim do ano, um patrão resolveu dar um bônus de 5% para seus estagiários. Com o bônus, os estagiários receberam um salário de R$ 270,90. De quanto era o salário antes do bônus? Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão. Eu costumo, em problemas como esse, relacionar as porcentagens e os seus respectivos valores com muito cuidado. Então, existe aqui, ó, um salário antes dos bônus, que eu vou chamar de S, que representa 100% de tudo que os estagiários recebiam. E aí, com a chegada do final do ano, o patrão resolveu pegar esse salário que eles recebiam e acrescentar a esse valor 5% do salário, trazendo para esses estagiários um novo salário. A questão diz aqui, ó, os estagiários receberam um salário de R$ 270,90. Então, o novo salário foi de R$ 270,90. Eu vou botar só o 9 aqui e vou deixar o 0. E aí eu vou destacar qual é o percentual desse valor. Esse valor aqui, ele representa a adição de 5% a 100% do salário dos estagiários. Ou seja, esse salário que eles receberam representa 105% do salário habitualmente recebido. Então, desse jeito aqui, ó, eu posso montar agora a minha regrinha de 3. Na verdade, ela já está pronta. Mas, em geral, as pessoas preferem organizar assim, ó. E eu ainda mais, eu prefiro pegar a minha incógnita, que é o salário antes do bônus, e colocá-lo nessa posição aqui. Eu coloco aqui a minha incógnita. Primeiro a incógnita. E esse valor equivale a 100%. Então, eu vou botar aqui a setinha indicando 100%. E esse outro valor aqui, que são os R$ 270,90, esse valor equivale a 105%. Eu sempre gosto de deixar a minha incógnita nessa posição aqui, até porque agora é só fazer o seguinte. Pego esse 270,9, passo multiplicando por aqui, ó. Aí eu vou ter S igual a 270,9 multiplicado com 100. Vou tirar o símbolo de porcentagem aqui do 100 e também do 105. Aí vou colocar aqui, ó,
105. Nesse momento aqui, você tem que escolher a forma melhor de você fazer a sua conta. Veja só, todos os valores aqui vão dar exato. Então, você não tem que se preocupar. Essa divisão aqui vai dar exata de qualquer jeito. Então, você poderia fazer o seguinte aqui, ó. Como aqui você tem 2 zerinhos no 100, você podia reescrever esse número tirando essa casa decimal, colocava aqui 2.709 e multiplicado por 10, né? Saía um zerinho daqui porque tirou essa casa decimal. E tudo isso aqui, ó, dividido por 105. Agora era só fazer a divisão aqui. Você pegaria o 2.709 e dividiria por 105. Ou se você quisesse, podia simplificar o 10 com o 105 e fazia suas contas. Vamos lá, deixa eu simplificar aqui, ó. 10 dividido por 5 vai dar 2. 105 dividido por 5 vai dar 21. Então, você pegaria agora 2.709 e dividiria por 21. Se você dividir, você vai encontrar 129, que você ainda vai multiplicar por 2, encontrando assim o salário dos estagiários antes do aumento, que nesse caso aqui seria um salário de R$ 258. Com isso eu concluo a questão. E o gabarito você vai encontrar na alternativa D. É muito importante que na hora que você está estudando para a prova, você não faça uso de calculadoras, porque uma continha como essa daqui, se a gente acostumar a estar fazendo sempre de calculadora, quando chegar na hora da prova, a gente não vai ter aquele artifício, aí tende a ficar um pouquinho mais nervoso. Então, muito cuidado, porque eu acredito com força que uma questão que envolve porcentagens e também frações vai aparecer na prova de vocês. Podendo ser só porcentagem, como foi o caso aqui dessa questão. E essa foi a 4ª questão do nosso simulado. Deixa eu levar você agora para o próximo slide, onde eu vou trazer agora o comentário da última questão. Vou sair da tela, fazer a leitura e você pausa o vídeo, responde a questão e depois compara a sua resposta com a minha. Vamos lá? Deixa eu sair aqui, fazer a leitura da questão e trazer para você o comentário nos mínimos detalhes. Se liga aí. Dentre todos os anagramas que podem ser formados com as letras da sigla EBC, a probabilidade de se selecionar ao acaso um anagrama cujas consoantes RH aparecem sempre juntas e nessa ordem é. Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. Perceba o seguinte, toda vez que a gente vai calcular a quantidade de anagramas que se pode formar com as letras de uma palavra, de uma sigla, como no caso aqui da sigla EBC, a gente tem que estar atento que anagramas são permutações que são feitas com as letras de uma palavra ou uma sigla, como aqui no caso da sigla EBC. E aí, para calcular o total de anagramas, é só permutar as letras, né? Calcular a quantidade de permutações que você pode fazer com as letras da sigla. Mas no caso aqui da palavra EBC, nós temos 2 letras que são iguais. Isso reduz a quantidade de anagramas em relação a uma sigla que tem as 6 letras distintas. Então, o primeiro passo é calcular o total de anagramas que essa sigla pode, que se pode formar com as letras dessa sigla. Vamos lá? Então, o primeiro passo é esse. Deixa eu sair aqui da tela. Se liga aqui. A sigla EBC, ela tem 6 letras e esta letra e esta são iguais. O que é que a gente faz para calcular o total de anagramas nesse caso? Bom, a sigla continua tendo 6 letras. Então, nós temos aqui, ó, a permutação de 6 elementos. Só que desses 6 elementos, 2 são repetidos. A gente indica aqui embaixo a quantidade de letras e aqui a gente indica a quantidade de letras repetidas. E aí é só fazer o cálculo. A permutação de 6 é 6 fatorial, que você vai dividir aqui por 2 fatorial. Ó, 6 fatorial é 720. É a multiplicação de 6 com 5, que dá 30. 30 com 4, que dá 120. 120 com 3 dá 360, vezes 2, 720. Então, aqui vai dar, ó, 720. Dividido por 2 fatorial, que vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 360. Então, a sigla EBC tem um total de 360 anagramas.
Só que a gente quer fazer o seguinte, ó. A gente quer selecionar ao acaso um anagrama cujas consoantes RH aparecem juntas e nessa ordem, né? Primeiro o R, depois o H. Então, para você pensar agora essa situação, você vai imaginar o seguinte, ó. No caso da sigla EBSER, você vai ter agora a letra E, a letra B, a letra S, a letra E, e o R e o H devem aparecer juntos com a ordem fixada. Então, vou colocar aqui, ó, o RH juntinho. E aí, isso aqui eu vou pensar como sendo um elemento só. Eu não posso mexer na ordem, tem que ser juntos e nessa ordem. Então, fica pensando nisso aí como uma coisa só. E aí, você vai pensar agora numa permutação, não de 6 elementos, mas uma permutação de 5, porque você vai pensar nisso aqui como sendo uma coisa só. A outra é o E, a outra é o S, o B e o outro E. E aí você vai permutar 5 elementos, mas fica atento. Você continua tendo aqui 2 elementos repetidos. Então, como é que você vai fazer agora nesse caso? Ó, você vai calcular aqui a permutação de 5 elementos. E dos 5 elementos, 2 elementos são repetidos. Como é que isso aqui vai ficar? Olha só. Vai ter aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Ó, 5 fatorial dá 120. E 2 fatorial dá 2. Esqueci até do símbolo de fatorial aqui, mas deixa eu colocar aqui. Não é 2, aqui são 2 fatorial. Só que o fatorial de 2 é 2, né? Bom, 120 dividido por 2, isso aqui vai dar 60. Então, veja só. A sigla EBSER tem um total de 360 anagramas. E desses 360, você tem 60 em que as letras R e H aparecem juntas e nessa ordem. E aí, o que é que a gente quer saber? A probabilidade de selecionar um anagrama dos 360 e a gente pegar um desses 60 aqui. Então, vai ser assim. A probabilidade vai ser de 60 chances num total de 360. Simplificando aqui, ó, o 60 você vai simplificar pelo próprio 60 e o 360 também por 60. Aí você vai encontrar aqui, ó, que a probabilidade de se encontrar um anagrama em que as consoantes R e H aparecem sempre juntas e nessa ordem é de 1 chance a cada 6. E aí, com isso, eu concluo essa questão. Ó. E o gabarito você vai encontrar na alternativa A. Pronto, fera. Com isso aí, eu concluo essa minha segunda proposta de 5 possíveis questões para uma prova lá no dia 2 de fevereiro, na prova do concurso da EBSER. Espero ter ajudado você a melhorar os seus conhecimentos dentro do raciocínio lógico, a tornar você mais competitivo e que o seu repertório de questão tenha aumentado. E se algo parecido com essas questões, ou talvez idêntico a essas questões, vier a aparecer na sua prova, que você resolva de forma muito prática. Eu vou ficando por aqui, desejando a você sempre bons estudos. Deixa um comentário aí se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo com um amigo seu. Não esqueça de se inscrever no canal, você sem dúvida, e ativar o sininho de notificações para você ser avisado quando os novos vídeos forem postados aqui. E em algum lugar da tela agora você tem aí um card para acessar o vídeo da primeira proposta de 5 questões. Vai lá e melhore aí nos seus estudos. Vou ficando por aqui. Um abraço, professor Micael.